Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abram por gentileza comigo as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Em tudo seja o nome do nosso Senhor Jesus glorificado. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, iremos ler a partir do versículo de número 1. Amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a se escurecer, e quase não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli lhe respondeu: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi Samuel e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli lhe respondeu: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto conhecido de todos. Qualquer criança conhece o texto de Samuel. Eu, inclusive, me lembrei desse texto e preguei-o esses dias, porque a Giovana estava em casa e começou a cantar a musiquinha de Samuel, diante do trono, e eu falei: eu vou falar esse texto. E fui dar uma meditada nele, irmãos, e os 3 primeiros capítulos do primeiro livro do profeta Samuel são capítulos extremamente interessantes e que falam muito forte aos nossos corações. A Bíblia diz que havia em Ramataim Zofim um homem chamado Eucana, e esse homem chamado Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. A lei lhe dava direito a isso, porque Ana não lhe dava filhos. E todos os anos esse homem chamado Eucana subia até Siló para levar sacrifícios a Deus e para adorar a Deus. E iam junto com ele Penina, Ana e os filhos dele, os filhos de Penina. E todos os anos Eucana dava uma porção, um presente bom para sua esposa Ana, fazendo com que Penina ficasse com inveja dela. E aí Penina pegava no pé de Ana, porque Ana era estéril, não dava filhos a Eucana de maneira alguma. E o coração de Ana ficou angustiado, o coração de Ana ficou entristecido. E Ana nos ensina, não é verdade, que quando o crente se entristece com alguma coisa, quando o crente fica abatido, quando o coração do crente se quebra, ele não deve querer resolver ele próprio a situação. Ana nos ensina o que é que o crente deve fazer. O crente deve ir para a igreja e se derramar aos pés do Senhor. Porque quando o coração de Ana se quebra, ela vai ao templo e começa a orar, começa a buscar a Deus. E diz a Bíblia que ela orou por tanto tempo, que chegou um momento na oração dela, que ela já não falava mais nada. Que ela apenas mexia a boca. Ela apenas balbuciava. E eu acho isso extremamente interessante, porque nosso vocabulário para se falar com Deus, ele é chulo.
Por mais que nós conheçamos os vernáculos do português, ainda que a gente fale em inglês e em espanhol, se arrisque no alemão e no francês, quando nós chegamos diante do nosso Deus, nos faltam palavras. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele fala que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva as nossas súplicas diante de Deus. E a gente aprende isso com Ana, porque Ana ela estava balbuciando, porque já não tinha mais o que falar. A luta que ela estava passando, ela era grande demais. Ela já não aguentava mais, o coração de Ana estava em frangalhos. Ela falou: olha, eu não tenho mais o que fazer, mas eu não vou sair da presença de Deus. Ela sabia que o único que podia trazer solução ao problema dela era Deus, e a única maneira de se alcançar o coração de Deus é com o joelho no chão e boca no pó. Ainda que nos falte palavra, ainda que nós não saibamos pedir como convém, o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele entende, ele conhece. A gente não. A gente chega diante de Deus e a gente começa a orar, e até quem gosta de falar muito, às vezes chega na oração, ele não tem palavras. E às vezes eu estou pregando e eu digo que Deus é o único ser que conhece a língua das lágrimas. Então, irmão, você não está chorando à toa, você não está chorando em vão. Se você está chorando debaixo das mãos potentes de Deus, você está chorando no lugar certo. Ele te entende, você não precisa falar muito. Ele conhece teu coração. Ana está lá se derramando. E isso é interessante, porque enquanto Ana está se derramando diante de Deus, diz a Bíblia que o sacerdote Eli a vê. E quando o sacerdote Eli a vê, só mexendo a boca, ele fica indignado. Ele vai até Ana e fala: ô mulher, aqui é lugar de você estar bêbada? Aqui é lugar de você estar embriagada? Aqui é lugar de você estar aí abrindo a boca e estar sem falar nada? Aqui é lugar, aqui é a casa de Deus. Irmãos, e isso falou forte comigo, porque Deus nos entende, Deus nos conhece. Deus, ainda que nós não tenhamos palavras, Ele sabe o que está se passando conosco. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas emoções. Mas o homem não. O homem às vezes nos vê chorando e ele diz: mas já está chorando de novo. O homem às vezes nos vê a gente se derramando diante de Deus, e ele fala: lá já está de novo com essas lágrimas. Aí tem quem fala, pastor Joel, que a lágrima é lágrima de crocodilo. Você fala: olha, não vou poder ir à sua festa, não vou poder ir ao jantar que você marcou, porque hoje é dia de eu estar no culto adorando a Deus. Eu não vou poder fazer a compra da criança agora na sexta-noite, eu vou comprar amanhã no sábado de dia, porque hoje é dia de culto, eu preciso estar na presença de Deus. Aí você fala isso para algumas pessoas que não têm discernimento, que não sabem como é que se serve a Deus de verdade. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Ela fala lá: esse aí virou caixinha de igreja, esse aí virou pastorzinho, esse aí só sabe ficar na igreja, porque o homem não conhece, irmãos. Mas nós sabemos que o único que pode trazer solução para a nossa vida, ele só é alcançado através da oração, do louvor e de uma busca incessante à presença dele. Foi ele mesmo que disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele mesmo é que disse: olha, o próprio Jesus disse, viu, vão trabalhar agora enquanto a noite não vem, porque a noite vai chegar e ninguém vai poder trabalhar quando chegar a noite. Então, irmão, busca a Deus independente do que falem a você, porque importante é buscar a Deus. Importante é estar na presença de Deus. O homem não entende mesmo. O homem olha e fala: isso aí é caixinha de igreja. Só que a gente sabe que nós não somos caixinha de igreja. Nós somos crentes que precisamos sentir a presença de Deus em todos os dias. Aleluia, aleluia. Ana fala: eu não estou embriagada,
tua serva não está embriagada, tua serva está com o coração em frangalhos, tua serva está com o coração arrebentado, tua serva está com o coração machucado. Irmãos, deixe-me abrir mais um parênteses aqui. Tem crente que quando está com o coração machucado, ele sai contando para todo mundo: ah, eu estou triste porque o fulano de tal fez tal coisa para mim. Eu estou triste porque o ciclano fez tal coisa para mim. Eu estou magoado com não sei quem, com não sei que lá, não sei porquê. Tudo é motivo para ele sair contando, sair falando. Agora a Ana fala: eu estou magoado, mas não é com ninguém não. Eu estou aqui buscando a Deus porque eu sei que Deus pode resolver a minha situação. Tem gente que fica triste, a primeira coisa que faz, sabe o que é? É parar de vir para a igreja. Eu não entendo, você liga e fala: ô irmão, por que tu não vem para o culto? Ah, pastor, porque eu estou magoado. Ah, pastor, porque eu estou triste. Ah, pastor, porque eu estou chateado. Eu aprendo com Ana que quanto mais me afrontarem, que quanto mais triste eu estiver, que quanto mais se levantarem contra a minha vida, mais eu vou estar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem me justifica, é Ele quem me guarda. Você já pensou, irmão? Escute só. Você já pensou se Ana tivesse ido para a casa da sogra? Se Ana tivesse ido para a casa da mãe dela? Se Ana tivesse ido para a casa da melhor amiga? Ia virar uma lamúria, ia virar uma lamentação. Mas Ana foi para a casa de Deus. Ana foi buscar a Deus. Ana foi para a oração. E crente que ora, o Senhor responde. Aleluia. Você sente a presença de Deus aí, irmão? Deus está aqui. Irmãos, deixa eu seguir no texto aqui, que agora que eu olhei para o relógio ali, vi que já está tarde. Irmãos, Ana pede a Deus, Deus usa ele para abençoá-la, e o filho nasce. E a Bíblia diz que quando o filho desmama, historiadores dizem que perto dos 5 anos, mas a Bíblia não fala, então melhor eu não falar com quantos anos foram. Ana leva ele para o templo e entrega Samuel no trabalho do Senhor. Samuel agora já não mora mais com a mãe. Samuel agora está morando com Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E a Bíblia diz que Samuel, no capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que Samuel ministrava perante o Senhor, e ainda jovem, e ele estava vestido com éfode de linho. Em uma outra tradução vai estar escrito que ele estava vestido com uma estola sacerdotal. Nessa aqui está um éfode de linho, numa outra tradução está escrito que ele estava vestido com uma estola sacerdotal. Pastor Joel, se você deixasse Samuel dirigir o culto, Samuel dirigia. Se o pregador não viesse e Samuel estivesse lá, você podia falar: Samuel, quebra o galho para mim, deixa Deus te usar, prega. Samuel pregaria. Se precisasse cantar, Samuel cantava, e eu acho que melhor do que eu, cantava bem. Samuel sabia fazer visitas pastorais. Samuel conhecia qual era o serviço do templo, porque ele estava servindo no templo desde menino. Ele morava dentro da igreja. Ele era mais crente que a gente, pastor, que a gente vem todo dia. Ele mora já aqui. A gente vem todo dia, ele mora. Eu não tenho um dia que eu não vou na igreja, irmão. É quarta-feira que eu fiquei em casa só. Mas toda semana é segunda, curso de teologia, terça, culto no Jardim Brasil, quarta-feira, quando eu não estou pregando, eu venho aqui, quinta-feira, Jardim Brasil, sexta-feira eu estou aqui, sábado, normalmente, eu estou pregando, domingo eu estou na igreja, de manhã e à tarde, à noite. Então, irmão, a gente está na igreja o tempo todo, e Samuel também estava. Samuel estava servindo, Samuel procurava servir, ele caçava. Eu imagino que Samuel ficava nos irmãos perguntando: não, irmão, está precisando de alguma coisa aí? Posso lhe ajudar? Posso lhe ajudar? Ele viu o irmão empurrando o carro, ele saía correndo para empurrar, ele queria ajudar, ele queria servir, porque quem não vive para servir não serve para viver, e Samuel queria servir. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, começam a fazer o que não agrada aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que
no capítulo 2, versículo de número 35, o próprio Deus dizendo: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então Deus olha para Eli e fala: Eli, os teus filhos não estão servindo, então eu vou levantar alguém que sirva. E aí no capítulo 3, que foi aonde eu li, a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E de repente Samuel está deitado, e ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. E ele prontamente se levanta. Se é eu não levantava. Se eu já estou deitado, irmão, eu quero ver quem me tira da cama. Eu não ia levantar, não. Eu falava: venha, volta amanhã que eu estou deitado, Eli. Mas Samuel levantou e foi lá no quarto de Eli e falou: oh, meu Senhor, o que é que está acontecendo? No que é que o Senhor está precisando de mim? Ele fala: moço, eu não te chamei. Moço, vai dormir. E ele volta, deita de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levanta e corre para o quarto de Eli. O Senhor me chamou, estou aqui, o que é que o Senhor precisa? Menino, eu não te chamei, você não tomou seu remedinho hoje não? Te chamei não, vai dormir, rapaz. Vai deitar. E Deus torna a chamar Samuel, e mais uma vez Samuel não entende. Vai para o quarto de Eli. E aí, irmãos, eu encontrei o versículo 7. E o versículo 7 ele diz o seguinte: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Na outra tradução está escrito: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e nem tinha ouvido a palavra do Senhor. Aí eu lhe faço uma pergunta, amado irmão: mas Samuel não servia no templo? Samuel não estava desde criança dentro da igreja? Samuel não estava desde criança ouvindo a palavra, ouvindo Eli pregar, ouvindo Ofni pregar, ouvindo Finés pregar? Quando vinha pregador de fora, não sei se já tinha pregador de fora naquela época, mas quando tinha pregador de fora, Samuel não estava lá ouvindo também? Cresceu dentro da igreja, sabia todos os trâmites sacerdotais, conhecia toda a legalidade, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E essa é a realidade que nós temos vivido hoje. Nós somos crentes, frequentadores da igreja, membros da igreja, ofertantes da igreja, dizimistas da igreja. Nós frequentamos as orações, frequentamos a escola dominical, nós frequentamos os cultos, ajudamos no evangelismo, mas nós ainda não tivemos uma experiência com Deus. Nós ainda não ouvimos o próprio Deus chamando o nosso nome. A nossa geração, companheiros obreiros, é uma geração que se acostumou a viver as experiências alheias. A nossa geração, companheiros e irmãos, é uma geração que se acostumou a ouvir testemunhos dos outros. Se o irmão chegar aqui e contar um testemunho, você fica feliz e fala: meu Deus, como Deus usa esse irmão. Meu Deus, como Deus é na vida desse irmão. E você continua levando aquela vidinha mais ou menos, aquela vidinha devagar, aquela vidinha que quase vai, mas não vai, que quase chega, mas não chega. Sabe por quê? Porque o pensamento está cauterizado. Porque você olha e vê o jeito que está e você fala: tá bom do jeito que está, me tá bom, do jeito que está, eu fico alegre, do jeito que está, eu fico feliz, do jeito que está, tá bom demais para mim. E Deus está falando: não é do jeito que está, eu estou chamando pelo teu nome, eu estou clamando pelo teu nome. E quando nós ouvimos a voz de Deus nos chamando, aí a gente fala: não deve ser comigo, deve ser com o pastor Rubem, não deve ser comigo, deve ser com o pastor Jael, com o pastor Jefferson, com o pastor Nailson. Deus está falando: não, eu uso eles também, mas eu quero ter uma experiência contigo, além das suas expectativas. Nós estamos conformados e Deus está nos chamando. A nossa mente, ela está achando que está bom do jeito que está, e Deus está dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar. Nós olhamos para a chamada, porque a chamada, irmão, ela não é barata não. O preço da chamada é caro. Existe sacrifício na chamada.
existem renúncias na chamada. E aí a gente olha para a chamada e fala: essa chamada não é minha não. Essa chamada não é para mim não. Este negócio não é para mim, irmão, claro que é para você. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, vos nomeei. E aí você pensa que o versículo acaba aí? Se o versículo tivesse acabado aí, tudo bem, né? Aí você ficava sentado, porque ele chamou e nomeou. Mas o versículo continua, e o próprio Jesus falando: eu vos chamei, vos nomeei para que vades. É para você ir ao trabalho, é para você ir à luta, é para você ouvir a voz de Deus. Só que tem mais uma coisa, não é só para é para ir, para trazer fruto. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo os teus molhos. Então derrama um pouco mais de lágrima, chora um pouco mais, porque Deus tem algo com você. Deus tem algo para fazer através da tua vida. Irmão, eu vou falar. Sabe qual é a nossa realidade? Nossa realidade é que a nossa geração tem amado esse mundo. Nossa realidade é que a nossa geração tem amado muito esse mundo. E o apóstolo João, na sua carta, ele fala: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a gente tem amado o mundo. A gente fala: será que eu vou para a igreja hoje? Eu tenho aqui a minha internet, 10 megas. Eu digito aqui o nome do filme, carrega rapidinho, eu vou ficar assistindo. Na minha TV de LED, 42 polegadas. No meu home theater. Por que é que eu vou ir para a igreja? Eu estou aqui descansando, eu vou ligar o meu PlayStation 3, 4 e vou ficar jogando o meu videogame. Por que é que eu vou ir para a igreja? Chega o domingo, você fala: por que é que eu vou levantar cedo para ir à escola dominical, para ir à consagração? Toda semana eu já tenho que levantar às 6 da manhã para ir ao trabalho. Agora no domingo para ir à igreja também, por que é que eu vou fazer isso? Aí acaba a escola dominical, a gente fala: irmão, fica aí para ensaiar, então fica aí para ajudar no evangelismo. Não posso, preciso fazer almoço. Não posso, preciso fazer almoço. E Deus está chamando pelo teu nome: Samuel, Samuel, quando é que você vai me deixar te usar? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, quando você ouvir Deus lhe chamando, você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou indo para o final aqui já, mas eu vou te contar uma coisa. Sabe por que é que você está nessa luta aí? Deixa eu até abrir a água aqui. Sabe por que é que você está nessa prova, hein? Tem crente que está aqui hoje e está falando: meu Deus do céu, eu não sei por que o tamanho dessa prova. Não sei por que essa luta toda na minha vida. Não sei por que eu tenho que enfrentar tudo isso. É porque Deus estava te chamando quando você estava no seu conforto? É porque Deus estava lhe chamando quando você estava sentadinho, tranquilo? Porque Deus estava lhe chamando quando você estava sossegado? Você falava: não é comigo, não é comigo, não vou ouvir, não vou ouvir. Não é eu que Deus está chamando, não, é outra pessoa. Aí Deus falou: ah, é? Já que você não quer ouvir a minha voz aí na sua tranquilidade, no seu sossego, eu vou te arrancar e vou te levar ao deserto. Porque quando o crente está no deserto, ele escuta a voz de Deus. E aí ele fala: eu vou te arrancar, vou te levar ao deserto, e lá no deserto eu vou falar ao teu coração. E lá no deserto eu vou te mostrar o quanto é que você tem que padecer por essa obra. E lá no deserto eu vou te mostrar o quanto é que você tem que sofrer por causa dessa obra, por conta dessa obra. Irmãos, as pessoas não entendem o que é a obra de Deus, as pessoas não sabem quem é Deus enquanto Deus não passa com elas pela luta. As pessoas elas sentem a necessidade de servir. Elas percebem que a obra está precisando de obreiros. O próprio Jesus falou: grande é a seara, poucos porém são os ceifeiros.
E a necessidade de Deus é tão grande que ela chama pessoas pelo nome. Só que as pessoas não entendem. As pessoas não sabem que Deus as estão chamando pelo nome e se fazem de surdas. Aí Deus pega ela e fala, viu? Entra no barco aí. Entra no barco. E atravessa para o outro lado, depois eu vou. Depois eu vou. E aí quando a gente entra no barco, porque irmão, aprenda isso, você já sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, ele não fica em nenhum outro lugar, ele sai fora. Se ele não couber no primeiro lugar, ele não quer ser o segundo, ele é o primeiro ou ele é o primeiro. Ou ele é o primeiro ou ele é o primeiro. E aí ele fala, entra nesse barco aí, depois a gente se encontra. Aí você começa a navegar, não é? Não quis ouvir a voz de Deus quando ele chamou pela primeira vez. E de repente o mar fica bravio, as ondas começam a ficar revoltas, o mar fica revolto, o vento começa a soprar, as ondas começam a bater. E como a gente ainda não teve uma experiência com Deus, a hora que a gente vê Jesus vindo ao nosso encontro, obreiros, a gente logo grita, é um fantasma. É um fantasma. Agora é a hora que eu vou morrer. Agora é a hora que vai acabar a minha vida. Agora é a hora que a minha história vai terminar. E ele está te chamando, ele está lá no meio da chuva, lá no meio do mar. E ele está falando para você, filho meu, não temas, porque eu sou contigo. Só que o mar está abafando o barulho. A gente se esquece. A gente entra na luta e a gente pensa que Deus perdeu o poder. A gente se esquece do que escreveu o profeta Naum. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, fica tranquilo, irmão. Ele sabe que você está enfrentando a tormenta. Ele sabe que você está enfrentando a tempestade. Foi Ele que te botou lá para que você aprenda a ouvir a voz dEle e para que você aprenda a depender dEle em toda e em qualquer situação. Aí Jesus vai andando por sobre o mar, você já conhece a história, Pedro pede para descer e andar, aí Pedro anda e tal, e afunda, e aí Jesus pega, e aí Jesus sobe no barco. Quando Jesus sobe no barco, a chuva para, a chuva termina, o mar fica quieto. Irmãos, os discípulos, está lá em Mateus 14, que eu estou lhe dizendo, os discípulos já haviam visto Jesus fazer vários milagres. Assim como Samuel, os discípulos já tinham visto e eles já sabiam quem era Deus. Só que quando Jesus sobe no barco e tudo acalma, eles olham para os outros, versículo de número 33, eles olham um para os outros e eles só adoram a Deus verdadeiramente depois que a chuva para. E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus já tinha curado o leproso, já tinha ressuscitado o morto, já tinha dado vista para o cego, mas só quando eles enfrentaram a luta foi que eles adoraram a Jesus e disseram: você é verdadeiramente o Filho de Deus. Agora eu sei quem eu estou servindo, agora eu conheço a sua voz, agora eu sei quem você é. Deus está lhe chamando, irmão. Deus necessita que você tome uma atitude. Esse deserto que Ele te levou não foi para você morrer. Esse mar bravio que você está enfrentando não é para que você morra, é para você aprender quem é Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não gosto de passar do horário, não. Tem que terminar no horário. Irmão, com quantos Deus falou essa noite aqui? Quantos Deus falou essa noite aqui? Irmão, Deus está chamando o teu nome. João, Alan, Cássia, Juliano. Agora a grande questão é a seguinte: quando é que você vai entender que Deus está lhe chamando? Quando é que você vai entender que você é importante para a obra de Deus? Ai, chobre anda lá, salabacamba lá, chobre lá, sé. Eu não sei o que se passava na cabeça de Samuel, mas talvez Samuel pensasse: eu fui largado aqui pela minha mãe, por que é que eu vou ter alguma coisa de boa na minha vida?
Eu sou só um menino, por que é que Deus vai me usar? Estou morando aí de favor aí, porque minha mãe fez um juramento meio doido, e por que é que comigo Deus iria falar? Eu sou o menor da casa do meu pai, por que Deus iria me usar? Esse complexo de inferioridade que nós estamos vivendo é o que tem atrapalhado o crescimento de Deus na sua vida. Deus está olhando para você e ele está igualzinho quando ele estava lá, quando morreu o rei Uzias, no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Estavam lá os serafins que voavam e clamavam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Irmão, Deus tem ao serviço dele serafim, querubim, tudo que é tipo de anjo. Deus chama a existência aquilo que não existe, como se existisse. Deus tem poder para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Traduzindo, Deus não precisa da gente. Mas ainda assim, no capítulo 6 de Isaías ele clama: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ainda assim, no capítulo 3 de Samuel, ele fala: Samuel, Samuel. Ainda assim, quando Saul se desvia, ele diz: achei a Davi meu servo, o arranquei de trás das ovelhas malhadas e o trouxe para ser rei sobre o meu povo. Ainda assim, quando o povo está lá na Babilônia, vivendo no exílio, ele acha Ezequiel às margens do rio Quebar e dá visões a Ezequiel. Irmão, Deus não precisa da gente, mas Ele quer nos usar, porque Ele nos ama. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que abrir o seu coração. Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Como que é aquele hino da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Usa-me a mim, Senhor. Eu não posso ficar vivendo nessa mesmice. Eu não posso ficar vivendo empurrando com a barriga do jeito que o brasileiro vive. Não, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser linha de frente do seu exército. Eu quero ser ganhador de almas. Eu quero ser alguém com quem o Senhor pode contar. Eu quero ser alguém que é cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém que está imune as coisas que as pessoas falam e que está como vive, como Paulo nos orienta a viver lá em Colossenses 3. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque, irmão, quando a gente começa a pensar nas coisas que são de cima, nós nos esquecemos do homem, nós nos esquecemos dos problemas e sabemos que logo em breve Jesus virá buscar aqueles que têm comprometimento com Ele, aqueles que falaram: Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não posso, mas a minha fé está firmada em Ti. Eu sei que o Senhor irá me usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai querido e amado, e quantos de nós, Senhor, que não estamos mais atentando para a Tua voz, Pai? Quantos de nós que não estamos mais ouvindo a Tua voz? Que não reconhecemos mais quando o Senhor fala conosco? Que não sabemos mais quando o Senhor está nos chamando para enviar-nos a uma boa obra? Lá e cobre ambalas. Quantos de nós, Senhor, estamos com os ouvidos tampados, Pai?
com os olhos fechados, Senhor, mas ainda assim o Senhor está nos chamando, ainda assim o Senhor está nos procurando, ainda assim o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos usar, Senhor. Nesta noite, Pai querido e amado, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha estar fortalecendo os meus irmãos, Pai, que o Senhor venha estar nos fortalecendo, que o Senhor venha estar nos enchendo do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha estar nos preparando, ó Pai, para que quando nós formos chamados por Ti, Pai, nós possamos dizer como disse Samuel, quando atentou que era o Senhor que estava chamando, ó Pai, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Deus querido e amado, quando o Senhor precisar de alguém para enviar, Pai, que nós possamos estar na posição e possamos gritar da onde estivermos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, que nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.